Boa noite, igreja, paz seja convosco. Bom é estarmos aqui para podermos cultuar o nome do Senhor. Primeiramente, eu queria te desejar feliz Páscoa. Eu sei que talvez não seja a melhor Páscoa das nossas vidas, mas nós temos muito que agradecermos ao Senhor pela saúde, pela nossa vida, pela nossa casa. Eu quero convidar você que pode abrir comigo a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E agora temos uma viva esperança. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus, que é a nossa viva esperança. Quero te convidar a fechar os teus olhos e fazermos uma oração. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de podermos te adorar, de podermos te louvar. Nós sabemos, Senhor, que no mundo muitas pessoas estão com medo, mas, Senhor, nós queremos te exaltar com todo o nosso coração. Queremos colocar, Senhor, toda a nossa dependência em Ti e te louvarmos, Senhor, porque Tu és a nossa esperança. Recebe nessa noite, Deus, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações,
Nós te louvamos, Senhor, pela tua morte naquela cruz. Te louvamos pelo teu imenso amor. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, para nós cantarmos mais uma canção ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Manifesta, Senhor, a tua graça, o teu Espírito neste lugar. Alcança, Deus, a vida de cada pessoa que está nos assistindo.
Nós sabemos, Senhor, que não podemos estar unidos pessoalmente, mas o Teu Espírito está em todos os lugares. Então, Senhor, visita cada pessoa que está nos assistindo, toca o coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. E quando o grande dia chegar, declara o Senhor. E quando o grande dia chegar e Ele vem, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar e Ele vem, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena.
Olá, queridos. Estamos aqui nesta noite para celebrar o nosso culto de Páscoa. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar chegando até a sua casa através das redes sociais. Neste momento é a forma que nós estamos tendo para levar a palavra de Deus até a sua casa, culto online. Mas eu tenho certeza que Deus será glorificado em todas as coisas. E que você possa, com sua família hoje, ter um culto de Páscoa, talvez o mais diferente da sua vida, talvez somente sua família, mas hoje nós queremos compartilhar uma palavra que fala bem sobre isso. Quando as famílias de Israel, elas celebraram a Páscoa, todas elas em família, juntamente dentro de uma casa, cada família segundo os seus filhos, segundo as pessoas que faziam parte da sua casa. E com isso eu quero ler com vocês um texto, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13 em diante, que nos diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Versículo 11, continuando, diz assim: sim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde dentre os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade alguma, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação, também ao 7º dia, santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos do Egito, pelo que aguardareis este dia nas vossas gerações por estatuto completo. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre a Páscoa, sobre quando o Senhor, ele aparece a Moisés, e ele levanta Moisés como libertador do povo de Israel da escravidão que viviam no Egito. A palavra de Deus diz que no tempo em que José era vivo, todos os seus irmãos e todo o povo de Israel vivia muito bem ali. Mas quando o rei do Egito se levanta um novo rei
no Egito, que não conhecia José, a palavra nos diz que ele, vendo que o povo de Israel se multiplicava grandemente, que o povo de Israel se multiplicava de uma forma muito grande, ele temeu aquele povo, e ele começa a botar jugo sobre aquele povo, para que eles trabalhem pesado, para que eles, eles tenham uma vida escravizada. Mas quanto mais Faraó pesava serviço em cima deles, mais aquele povo se multiplicava, mais aquele povo crescia. Então Faraó novamente ordena: a partir de agora, todo macho que nascer, as parteiras vão matar, as parteiras vão jogar no rio, e desta forma ali aquele povo é escravizado. Então Moisés nasce, e vocês conhecem a história, e depois de um tempo, a palavra de Deus nos diz que o clamor dos filhos de Israel chegou até o Senhor, e o Senhor, ele aparece a Moisés e diz: Moisés, se levante, porque eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou te levantar, e você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés começa a olhar e dizer: Senhor, quem sou eu para fazer isso? Se eu chegar diante de Faraó, ele não vai me ouvir. Aí ele diz: você vai lá e vai dizer que o grande eu sou te enviou. E a Bíblia diz que o coração de Faraó foi endurecido através de várias pragas que o Senhor enviou sobre ele. Seriam 10 pragas. Mas na última praga, que seria a morte de todo primogênito que nascesse, que estivesse no Egito, então esta praga, ela seria realmente a libertação daquele povo. Mas, na verdade, Faraó, quando ele dá a palavra dizendo: deixe o meu povo ir, porque senão todo primogênito do Egito será morto, ele não acredita nesta palavra. E a Bíblia nos conta que o Senhor prepara o povo de Israel e diz assim: vocês vão preparar um cordeiro, e vocês vão preparar esse cordeiro, e vão matá-lo, e vão separar o sangue deste cordeiro, e o restante vocês vão prepará-lo para que vocês possam cear todos juntos. Cada cordeiro, o tamanho será referente ao cordeiro que uma família coma. E o sangue, vocês vão aspergir nos umbrais da porta. Porque esta noite, à meia-noite, eu passarei, diz o Senhor, sobre toda a terra do Egito. E todo lugar onde estiver a marca do sangue, ali o anjo da morte não vai entrar. E então a palavra de Deus diz que o povo de Israel se prepara, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e a palavra de Deus diz que eles tinham que comer a ceia, comer o cordeiro, preparados, sandália nos pés, os seus lombos cingidos, cajado na mão, e isso estava dizendo assim: olha, vocês vão comer desta forma, porque a partir do momento que vocês cearem, vocês vão ser liberados, e o meu povo vai ser liberto desta escravidão em que vivem. A palavra de Deus, queridos, ela vai nos falando que esta instituição da Páscoa aqui, ela seria em memória, seria um memorial na vida do povo de Israel. E até hoje a Páscoa judaica, ela é considerada desta forma: um memorial, um cordeiro que foi morto e o sangue era aspergido, e houve uma grande libertação ali então, onde o povo de Israel vivia 400 anos já escravizado. Muitas vezes nós olhamos para a Páscoa e nós pensamos em chocolates, ovos de chocolate, coelho, e nós sabemos que a Páscoa ela não tem nada a ver com isto. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que foi morto. E aqui o Senhor estava preparando o povo, preparando eles, dizendo: vocês vão sair desta terra e vocês vão ir para uma nova terra. Uma terra que eu tenho prometido para vocês. Uma terra que emana leite e mel. Mas eu quero mostrar para vocês sobre a instituição de memória e esperança deste povo. E a primeira coisa diz assim, ó, versículo 14 diz: em memória e estatuto perpétuo. Isso que vocês estão fazendo hoje,
vocês estão comendo um cordeiro, vocês estão aspergindo sangue nas portas, e vocês vão ser libertos desta escravidão, e vocês vão guardar a memória, diz respeito a passado. Eles iriam viver a vida inteira lembrando que um dia o Senhor libertou eles da escravidão. Então isso é memória, passado. Agora ele também diz assim, ó: nunca esqueçam que eu tirei vocês da escravidão do Egito. A Páscoa é para que vocês se lembrem que eu libertei vocês. Sempre vocês vão dar toda a glória. Não foi homem que tirou vocês do Egito, mas foi a minha mão forte que tirou vocês do Egito. O que significa a Páscoa para o cristão? Para o judeu, significa a libertação da escravidão, né? A escravidão do Egito para a liberdade. Agora, e para nós cristãos? Reconhecer Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A diferença de Páscoa judaica com a Páscoa cristã é: o Cordeiro de Deus deles, ele já tipificava algo que o Senhor ia fazer lá na frente. O Cordeiro de Deus era como se fosse uma semelhança de algo que iria acontecer. E eles teriam que se familiarizar com aquilo. A morte do Cordeiro simbolizava a morte de Cristo. A morte do Cordeiro aqui já estava apontando para o sacrifício de Jesus. Por causa do sangue do Cordeiro na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus e não os visitou com morte do primogênito. É o que diz o versículo 13. Por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós e não nos condena, porque Ele vê também o sangue de Jesus. Essa é a vitória que nós como cristãos temos. Então, na verdade, é um paralelo. O povo do Egito tinha a marca do sangue nos umbrais da porta. Então o Senhor passou, a morte não veio sobre eles. Nós temos a marca do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Então a condenação não existe mais sobre nós, porque alguém foi morto no nosso lugar. Aleluia. A Páscoa judaica, ela lembrava os judeus que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhe daria uma nova terra. Olha a diferença. Mas a Páscoa para os cristãos é lembrar que Jesus morreu e nós somos peregrinos em terra estranha. Interessante isso. O povo de Israel era escravo numa terra estranha e iriam ser liberados para a terra que o Senhor havia prometido. Mas o Senhor diz que nós somos um povo peregrino em terra estranha, mas que iremos morar no céu. Aleluia. E esta palavra, ela está escrita no Filipenses capítulo 3 e versículo 20, que nos diz assim: a nossa cidade, no entanto, vem do céu, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. E isso está escrito na palavra de Deus, se você quiser abrir comigo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim. 1 Coríntios 5, 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele está falando aqui, olha, purificai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa. Sabe o que ele está falando aqui? Libertem-se dessa velha vida que vocês levavam. Liberte-se dessas coisas erradas que vocês faziam. Libertem-se dessas coisas, mas sejais uma nova massa. Quer dizer, vocês precisam ser uma nova vida. Vocês receberam o sangue de Cristo sobre vocês. Vocês receberam o sacrifício de Jesus sobre vocês. Então vocês não devem mais viver a vida que levavam. Mas a Bíblia nos diz: e o Senhor nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, do Filho do seu amor. E é essa nova vida que nós cristãos temos que viver. Deixar a velha vida, viver uma nova vida. E Jesus é o nosso
Cordeiro Pascal. O que é Páscoa? Se você perguntar para uma criança que é criada na presença de Jesus, você perguntar para ela o que é Páscoa, ela vai dizer assim: é a morte de Jesus Cristo. Sabe, uma criança, ela já cresce sabendo disso, mas uma criança que ela cresce sem conhecer o sacrifício da cruz, ela vai dizer: Páscoa é época de eu ganhar ovo de chocolate. Páscoa é o dia que o coelhinho traz alguma coisa para mim, mas isso não é. Os nossos filhos têm que crescer sabendo que Jesus é a nossa Páscoa, que Ele morreu no meu e no teu lugar, e isso nós precisamos aprender. Jesus, Ele faz uma instituição, a ceia. A mesma coisa que o Senhor disse: olha, vocês, povo de Israel, vocês vão celebrar a Páscoa todos os anos, em memória, passado, perpetuamente, futuro. Ele estava dizendo: vocês sempre vão comemorar. Quando Jesus vem, Ele faz uma instituição também, a ceia do Senhor. Aqui está a representação do sacrifício de Jesus, e por isso que Ele fala: fazei isto em memória de mim. Memória é não esquecer que Jesus morreu no meu lugar. Memória é não esquecer do sacrifício que Ele fez pela minha vida. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14, que nos diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque eu vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e o deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A palavra de Deus diz que isto aqui acontece na quinta-feira, que antecedia a crucificação de Jesus. E Jesus, Ele manda os discípulos preparar a Páscoa. Ele manda os discípulos preparar a Páscoa para cear junto com eles. E então Ele pega o pão e Ele diz: olha, este pão significa o meu corpo, que é entregue por vocês. Ele pega o suco e diz: este suco representa o meu sangue, que foi derramado por vocês para perdão dos pecados, ou que será derramado. E aí nós entendemos o Senhor dando as últimas instruções para os discípulos, e dizendo assim: essa é a última vez que eu estou ceando com vocês, porque agora, a próxima ceia que eu vou servir para vocês, vai ser lá no reino do meu Deus. Quanto a igreja anseia por este momento, de um dia estar com as bodas do Cordeiro, de Deus, Senhor, servir a sua ceia novamente para a sua igreja. Então nós podemos nesta noite, tirar algo para as nossas vidas, e aprender algo. Páscoa, morte e ressurreição de Jesus Cristo, em memória, passado. Eu sempre vou lembrar que o sacrifício de Jesus pela minha vida foi que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em memória de mim, o Senhor estava dizendo: olha, a única forma de vocês se manterem firmes é não esquecendo que eu morri e eu dei minha vida por vocês. Quando a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor estava dizendo: sabe aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, que o povo de Israel teve que sacrificar, aspergir o sangue e comer? Eu sou esse cordeiro sem mácula, que lá atrás já apontava para o que iria acontecer agora. Então, quando eu entendo realmente o que é Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa.
Quando eu tenho isso em meu coração, então eu aprendo a valorizar muito as coisas de Deus. Eu aprendo a dar muito valor para o sacrifício de Jesus. Eu sempre falo assim, quando eu ainda não tinha caído as escamas dos meus olhos, eu via o sacrifício de Jesus em filmes, eu via o sacrifício de Jesus quando passavam aqueles filmes, e eu ficava pensando, nossa, que tortura que essa pessoa passou, mas eu não entendia que era no meu lugar. Eu não entendia que Jesus estava, sabe, o corpo sendo rasgado por causa de mim, o sangue vertendo por causa de mim. Agora hoje não. Hoje, quando eu entendo o sacrifício que Ele fez pela minha vida, então todo o meu louvor, toda a minha adoração é somente para Ele, porque Ele é o único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Então nesta noite, quero dizer para vocês que nós vamos celebrar a ceia, juntamente com sua família, aí na sua casa, e nós vamos fazer isto em memória, pelo que Ele fez na nossa vida, perpetuamente, esperando para o glorioso dia, aonde Ele virá nos buscar, em nome de Jesus. Que esta Páscoa, você não esteja frustrado, talvez por causa de alguma coisa que você não conseguiu comprar, ou de um chocolate que você não conseguiu comprar. Isso não é Páscoa. Páscoa é celebração da morte e ressurreição de Cristo. E eu quero dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aleluia. Porque Ele vive, eu tenho esperança, que ainda que eu fechar os meus olhos, eu estarei na glória com o Senhor. Porque Paulo disse, morremos juntamente com Ele, também ressuscitaremos com Ele. E esta é a palavra firme. Nós precisamos crer que Jesus, Ele morreu, não foi em vão, mas foi para nos dar vida e vida eterna, em nome de Jesus. Eu quero nesta noite convidar o louvor, convidar os nossos diáconos, e nós estaremos aqui celebrando a ceia, juntamente com sua família, em memória do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar você neste momento a segurar em tuas mãos a palavra, e nós vamos cear. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor, participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Quero convidar você a ler comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, queridos, eu quero neste momento convidar você, juntamente com sua família, a baixar a sua cabeça por um instante. E a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão. Talvez nós precisamos olhar um pouquinho para dentro de nós. O que nós precisamos tirar do nosso coração hoje? Sabe, muitas vezes tem coisinhas que atrapalham a nossa vida, atrapalham o nosso coração. Talvez um sentimento que você esteja sentindo de angústia, de medo, sobre o cenário, sobre as situações que nós estamos vivendo. De repente, dentro da sua casa, o clima esquenta muitas vezes. Mas eu quero dizer que neste momento a Bíblia diz assim: examine-se o homem. Se você tiver que, de repente, abraçar alguém da sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, que seja um momento de você fazer isso. Isso é o Cordeiro Pascal, é termos comunhão. É isso que significa a ceia,
comunhão dos filhos de Deus. Mas como é que nós vamos ter comunhão se não temos comunhão com os nossos próprios da nossa casa? Então, se você quiser, baixe sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, esse é o momento, Senhor Deus, onde a mesa está preparada. Eu imagino, Senhor, quando o Senhor senta com os seus discípulos e o Senhor começa a partir o pão. E o Senhor começa a dizer: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Eu imagino o Senhor olhando e dando o suco e dizendo: esse é o meu sangue que será derramado por vocês. Sabe, tudo isso para perdão de pecados. E Ele diz assim: olha, eu que perdoei todos os pecados, vocês têm que se perdoar também uns aos outros. Que seja um momento, Senhor Deus, onde nós possamos olhar para o nosso coração. Limpa, Pai. Que nós possamos falar como Davi: Senhor, esquadrinha os meus rins, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho reto. Por isso eu declaro neste momento, Pai, que esta pessoa, ela receba, Senhor Deus, um coração puro agora. Ela receba, Senhor, a purificação da sua alma. Que o teu sangue venha cobrir todo o pecado. Senhor Deus, o teu sangue tem poder para perdoar pecados. E nós queremos pedir perdão neste momento das nossas falhas, dos nossos erros. E que nós possamos ceiar neste momento, todos juntos, em nome de Jesus. E que você abraçasse essa pessoa que está ao teu lado neste momento. Sabe, abrace seu filho, sua mãe, seu irmão, sua esposa. Que nem nós estamos aqui, né? Deus abençoe. Abençoe para você. Deixa eu abençoe. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero, neste momento, consagrar o pão. E eu gostaria que você olhasse Jesus. Ele olhou para os seus discípulos no Evangelho de João capítulo 6. E ele começa a dizer para eles assim: quem não comer a minha carne. E ele estava dizendo assim: a minha carne é representada pelo pão. Eu sou o pão vivo que desce do céu. As pessoas não entendiam. E elas diziam: como eu vou comer a carne dele? E Jesus estava falando sobre este momento. Ele estava dizendo assim: ó, a minha carne, ela será totalmente rasgada. Eu vou entregar o meu corpo por amor a vocês. E se vocês não fizerem parte desse sacrifício, vocês não têm parte comigo. E então eu quero convidar você agora a segurar em tuas mãos o pão, aí na sua casa. Levante, e eu quero consagrar o pão neste momento, em nome de Jesus. Pai, tua palavra diz que tu é o pão vivo que desceu do céu. E a tua palavra também diz, Senhor Deus, que o teu corpo foi entregue na cruz do Calvário para, Senhor Deus, que nós fôssemos sarados, Pai. Senhor Deus, por isso nesta noite nós consagramos este pão, representando o teu corpo, que foi entregue naquela cruz, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida. E nós o consagramos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra diz, semelhantemente também, o Senhor pega o suco nas mãos, e ele levanta, e ele diz: este é o meu sangue, que será derramado para perdão de pecados. E ele diz: esse é
a nova aliança que eu faço com vocês não é mais o sangue de um animal a partir de agora, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, que vai ser derramado na cruz, para perdão de pecados. Pai, nós consagramos este suco agora, e em nome de Jesus, a tua palavra diz que o sangue vertido na cruz foi para que os nossos pecados fossem perdoados, e nós consagramos a ti agora o suco da uva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Neste momento, vocês aí na sua casa vão cear, e nós vamos estar ceando aqui com os nossos irmãos. Pode servir. Deus, aleluia. Em que você se servir, tenha um tempo. Você pode se colocar em oração como você quiser, mas tenha um tempo com Deus, em nome de Jesus. Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma,
Aleluia. Oh Espírito Santo, que momento especial. Tenho certeza que é um momento que ficará gravado no seu coração. Sabemos que depois de 20 anos, primeira vez que passamos por uma experiência de ter que fazer uma ceia em nossa própria casa, porque as igrejas estão fechadas. Mas tenho certeza também que o Senhor vai levantar um novo tempo na nossa nação. Um tempo onde vamos valorizar mais as coisas que sempre nós tivemos. E vamos valorizar mais a casa do Pai. Porque eu quero dizer para vocês, o coração da gente, ele queima quando entra aqui. Porque essa igreja sem a presença de pessoas são simplesmente paredes. Mas quero dizer que você, que está me ouvindo aí, você faz muita falta. Nós somos o corpo de Cristo. Hoje nós estamos com o nosso corpo de Cristo espalhado, cada um pouco numa casa, mas juntos, num só coração, servindo a um só Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu gostaria de convidar vocês a cantar uma canção que é muito cantada ultimamente, que diz assim: você com sua família aí, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O mundo está sem esperança, o mundo não sabe o que fazer, mas nós sabemos, nós esperamos na promessa, um dia Ele vai voltar, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero desejar a você, que você com sua família, feliz Páscoa. Deus abençoe sua vida de uma forma bem especial. E nós continuamos aí, os nossos cultos online, mas crendo, logo estaremos livres para voltar a esta casa e estarmos cultuando ao Senhor, todos nós juntos, e levantando mãos santas ao nosso Deus em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você, abençoando neste momento a sua casa em nome de Jesus. Pai, eu estou neste momento abençoando, Senhor, esta família. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe de uma forma muito especial. Senhor Deus, que a bênção, Senhor, venha sobre a vida de cada um deles. Livra eles de todo mal. Senhor, tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. E nós cremos que é o Senhor quem tem edificado a nossa casa, quem tem cuidado das nossas vidas, e é nesta palavra que nós cremos e esperamos, e nós te agradecemos por este tempo na tua presença, e pedimos, Pai, permaneça conosco, Senhor, cuida de nós, e nós queremos dizer nesta noite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.